Olá, inscrito do canal Verdades da África. Hoje é um vídeo muito triste mesmo sobre a situação entre a Rússia e a Ucrânia. Vou ter que ocultar alguns termos por questões de monetização, mas esse vídeo é realmente uma situação que deixou-me triste e vai também provavelmente deixar triste. A situação na Ucrânia é uma situação que visa unir todo mundo contra a Rússia, né? Mas na verdade são vários interesses envolvidos, mas o que mais assusta é que num momento tão delicado da humanidade não haja união, que ainda atos que discriminam pessoas ou distinguem as pessoas devido à cor de pele ainda aconteçam. Nesse vídeo eu vou mostrar uma história que aconteceu recentemente de estudantes que foram impedidos de atravessar a fronteira entre a Ucrânia e a Polônia. Estudantes africanos que tiveram que sofrer para poder passar, ou que sofreram terrores nas mãos dos próprios ucranianos, que depois pedem ajuda internacional. Meu Deus, que isso? Até no meio de conflitos em que nós devemos nos unir, há separação. Meu Deus, fica até o final do vídeo para poder entender esse caso. Tudo começa quando a Nigéria condena o tratamento de africanos que tentam fugir da Ucrânia. O governo diz que o acesso de cidadãos à fronteira polonesa é impedido em meio a crescentes relatos de discriminação. O governo nigeriano condenou o tratamento de milhares de seus estudantes e cidadãos que fogem da guerra na Ucrânia, em meio a preocupações crescentes de que estudantes africanos estão enfrentando discriminação por autoridades de segurança, sendo impedidos de entrar na Polônia. Uma enxurrada de reportagens e imagens postadas nas mídias sociais na semana passada mostram atos de discriminação e violência contra cidadãos africanos, asiáticos e caribenhos, muitos deles estudando na Ucrânia, enquanto fugiam de cidades ucranianas e em alguns postos da fronteira do país. Eles estão entre centenas de milhares de pessoas que tentam escapar do país enquanto as baixas civis e a destruição só aumentam. Mais de 500 mil de pessoas fugiram da Ucrânia desde que a invasão russa começou na semana passada, de acordo com a Agência de Refugiados da ONU. O presidente nigeriano Muhammadu Buhari disse o seguinte: abre aspas, todos os que fogem de uma situação de conflito têm o mesmo direito de passagem segura sob convenção da ONU. A cor de seu passaporte ou de sua pele não deve fazer diferença, citando relatos de que polícias ucranianos obstruem a passagem de nigerianos à fronteira. Continuando, a partir de evidências de vídeos, relatórios em primeira mão e de pessoas em contato com funcionários consulares nigerianos, houve relatos infelizes de policiais e seguranças ucranianos se recusando a permitir que nigerianos embarcassem em ônibus e trens em direção à fronteira Ucrânia-Polônia, disse o presidente. Ainda em seu discurso, o presidente continuou dizendo o seguinte: um grupo de estudantes nigerianos que foi repetidamente recusado a entrar na Polônia concluiu que não tem escolha a não ser viajar novamente pela Ucrânia e tentar sair do país por uma outra fronteira. O conselheiro especial da Nigéria para o presidente para assuntos da diáspora, Abike Erewa, disse o seguinte, abre aspas, os africanos estão sendo impedidos de entrar nas fronteiras ucranianas. O ministro das Relações Exteriores, Geoffrey Onyema, falou sobre isso com o embaixador ucraniano. Nosso povo que quer sair deve ser autorizado a fazê-lo. Em meio a cenas caóticas e emocionais nas fronteiras da Ucrânia com a Polônia, bem como na Romênia e na Bielorrússia, para onde vários governos africanos aconselharam os cidadãos a se dirigirem, o tratamento dos africanos e asiáticos causou indignação. Muitos estudantes africanos condenaram as dificuldades que enfrentaram ao tentar escapar do conflito. Samuel Jorge, um estudante nigeriano de engenharia de software de apenas 22 anos de idade, dirigiu de Kiev junto com 4 amigos, colegas da Nigéria e da África do Sul, até a fronteira polonesa. Filas de carros cheios de pessoas tentando sair se estendiam por mais de 50 quilômetros até a fronteira. No entanto, quando alguns homens que estavam na fila perceberam que eram africanos, disse ele, pararam o veículo.
Abre aspas. Eles imediatamente viram que os ucranianos poderiam passar, mas quando perceberam que não éramos ucranianos, eles nos pararam. Eles nos disseram que não poderíamos seguir em frente e não nos deixaram entrar na fila, disse George. Quando tentaram desafiá-los, ele disse que os homens atacaram e vandalizaram o para-brisa do carros. Abre aspas, continuando. Eles exigiram $500. Nós imploramos e negociamos para pagar apenas 100. Tivemos que deixar o carro e caminhar. Caminhamos por quase 5 horas até a fronteira com a Polônia. Um de nós estava doente, a temperatura estava congelante, era tão difícil. Perceberam essa situação? Estudantes que estavam na fila para escapar da Ucrânia, que não está numa situação fácil, foram impedidos pelos próprios ucranianos que hoje pedem ajuda internacional. Que ato vergonhoso por parte de cidadãos da Ucrânia. Mas vamos continuar aqui com a matéria. Na fronteira, as autoridades ucranianas mostram atos que eu não posso pronunciar, atos que separam as pessoas, mas atos complicados que infelizmente não posso citar, vocês sabem que há uma censura no YouTube. Continuando, tentando forçá-los a ir para o final da fila, disse George, abre aspas, muitos de nós ainda estão presos lá enfrentando desafios. Alguns deles foram para as fronteiras, mas foram mandados de volta e ainda estão tentando sair. Emily, uma estudante de medicina de 24 anos do Quênia, disse que passou horas esperando os guardas da fronteira ucraniana a deixassem entrar na Polônia, porque estavam priorizando cidadãos ucranianos. Abre aspas. Tivemos que esperar 5 horas, mas tivemos sorte. Encontramos algumas pessoas lá que passaram dias esperando na fila de estrangeiros, disse ela. Depois de finalmente entrar na Polônia, ela embarcou em um ônibus gratuito, organizado por uma ONG, para um hotel perto de Varsóvia, que oferecia hospedagem gratuita a refugiados ucranianos. No entanto, o hotel se recusou a receber ela e seus amigos quenianos, depois de examinar seus documentos. Abre aspas, a equipe disse, desculpa, não podemos admitir você porque isso era apenas para ucranianos, disse ela. O hotel também se recusou a dar a Emily um quarto depois que ela se ofereceu para pagar um. Em vez disso, a família de Emily no Quênia entrou em contato com um conhecido polonês que conseguiu encontrar acomodação para Emily e outros estudantes com amigos em Varsóvia. Em imagens postadas nas redes sociais, homens identificados pelos estudantes como ucranianos foram vistos abusando e agredindo perto das fronteiras, impedindo-os de sair. Chegamos à fronteira real sofrendo algumas ameaças de violência de alguns ucranianos locais que não acreditam que devemos entrar. Em resposta a pedidos de informações e conselhos para estudantes preocupados em deixar a Ucrânia, vários grupos de apoio foram criados no WhatsApp, Telegram e Facebook por pessoas que defendem mais assistência para estudantes que tentam sair. Autoridades governamentais da Ucrânia e da Polônia disseram que todos os refugiados são bem-vindos, acrescentando que as autoridades da fronteira estão trabalhando em centenas de milhares de casos. No entanto, mesmo depois de passar para a Polônia, muitos relatam desafios contínuos. Tanto George quanto Emily tiveram a entrada na Polônia por apenas 15 dias. Nas semanas que antecederam a guerra, ficou claro que era necessário aumentar o apoio, mas o governo não agiu, disse George, condenando o que descreveu como falta de assistência rápida e concisa das autoridades nigerianas. Dias depois que a Ucrânia fechou seu espaço aéreo para os voos civis, legisladores e ministros nigerianos tentaram organizar voos de evacuação antes de mudar os planos. Um estudante disse que tentou entrar em contato com o consulado, mas não conseguiu falar com um funcionário. Abre aspas, não vejo como em uma situação como essa, onde os cidadãos estão em um país onde a guerra, um país não fará tudo para resgatar os seus cidadãos, mas é aí que estamos, disseram. Toda a situação é trágica, a guerra é tão trágica. Eu estava vendo tantos cumprimentando suas esposas e famílias. Parecia que o mundo estava acabando.
É triste essa situação que alguns estrangeiros da América Latina e África têm passado na Ucrânia para poder sair desse país, num momento tão delicado. Isso é muito triste. Não acredito que nesse momento ainda haja espaço para esse tipo de coisas. É triste. Muitas pessoas dizem que é mimimi por parte dos africanos e das pessoas de pele negra. Mas você acha que isso é mimimi? Isso é uma matéria real, uma situação em que todos deveriam estar unidos para se salvarem. Acaba rolando esses sistemas, essas coisas que já deviam estar ultrapassadas. Muito triste. É isso que eu trouxe para hoje. Fique no canal de Verdades da África, olhar a África numa perspectiva africana. Obrigado.